Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje é exatamente 31 de março de 2023 e estamos nós reunidos para estudarmos o livro Obras Póstumas, de Allan Kardec. Nós estamos na primeira parte, intitulada Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Já estamos ali nos tópicos finais desse capítulo, que muito aprendemos sobre o que é a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Quem é a mãe de tudo? A fraternidade, né? Como já dissemos, a liberdade é filha da fraternidade e da igualdade. Então, quando você fala em liberdade e igualdade, já são filhas de quem é fraterno. Confere? Vamos então fazer a nossa prece de gratidão. Vocês me permitem orar? Senhor Jesus, ao decorrer do dia, as dificuldades de relação apontam dentro de nós as nossas fragilidades morais e nos mostram ainda porque somos espíritos da terceira ordem. Ainda, Senhor, é um grande desafio caminharmos 2000 léguas. Ainda é um grande desafio para nós, Senhor, oferecermos a túnica para que já demos a veste. É aquele movimento de sacrifício, de sacrificar a vaidade, o orgulho e o egoísmo, aprendendo a sermos fraternos, mesmo com aqueles que não nos dão nenhum motivo para sermos fraternos. E é nesse momento de nossa vida, nesses desafios diários, que nós unimos os nossos pensamentos para te rogar, Senhor, não nos deixe fraquejar. Ajuda-nos a silenciar, a não reclamar e a continuar caminhando, realizando a vontade de Deus e aprendendo a ser um servo fiel, um escravo. Nós aqui estamos reunidos para estudarmos o livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, aprendendo sobre a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Nós te agradecemos por esse momento e te rogamos, Senhor, que os amigos espirituais que aqui estão, que realizam esse trabalho com cada um de nós, para que esse trabalho possa ser multiplicado para o coração de tantos outros, que nós nem temos ideia, porque o trabalho é todo teu. Que os amigos espirituais possam nos inspirar para uma melhor compreensão e comentário da obra. Graça te damos, Senhor, e é em teu nome que todos nós aqui nos encontramos. Que assim seja. Então vamos lá. Continua o professor. Essa ordem de coisas muda, porém, por si mesma, graças ao poder irresistível do progresso. Algumas vezes a reação é violenta e tanto mais terrível enquanto o sentimento da fraternidade, imprudentemente sufocado, não consegue interpor o seu poder moderador da fraternidade. A luta se estabelece entre os que querem tomar
e os que querem reter. Alguém quer servir? Alguém quer ser fraterno? Não. A luta está por aqueles que querem tomar e os que querem reter. Uns querem ser dono e outros não querem abrir mão. Uns querem chegar no poder, uns não querem deixar o poder. Exatamente. Querem tomar a força. Não é conquistar, a palavra é tomar. E o outro reter. Mas não é assim? Resultando daí um conflito que muitas vezes se prolonga por vários séculos. Afinal, um equilíbrio artificial se estabelece. Equilíbrio o quê? Artificial. Claro, enquanto houver luta não tem como ter equilíbrio. Parece, mas não tem equilíbrio. Não é natural, né? Não é. Ou seja, existe qualquer coisa de melhor. Sente-se, porém, que as bases sociais não estão sólidas. O solo treme a cada passo, porque ainda não reinam a liberdade e a igualdade sob a égide, ou seja, a proteção da fraternidade. Não tem. E por que o orgulho e o egoísmo continuam empenhados? O orgulho e o egoísmo continuam empenhados em derrotar os esforços dos homens de bem. A maior dificuldade é família, porque são as pessoas que a gente convive mais próximo. A gente percebe que quando os pais adoecem, a dificuldade dos irmãos em quererem cuidar, porque nós não queremos mudar a nossa rotina, mesmo que isso seja para um pai ou para uma mãe. Mas somos capazes de ir ao velório vestidos de preto e chorarmos copiosamente como se fosse o grande amor da nossa vida. A vida em família, que deveria ser um espaço de maior fraternidade, não tem. Se a gente não consegue sermos fraternos com aqueles que nós chamamos de irmãos consanguíneos, de pai e mãe, como é que eu posso ser fraterno no meu dia a dia? Um ser humano que não consegue servir aos próprios pais não vai servir a ninguém. Não vai. O Emmanuel tem um texto que precisa aprender a servir a 2 ou 3 dentro de casa para sair no mar alto da vida. É exatamente isso. Porque é um ato de extrema ingratidão. Então, aqueles que estão mais próximos de mim, aqueles que convivem comigo no meu dia a dia, a gente vê a dificuldade de fraternidade. É filho muito agressivo com os pais, dando patada, respondendo atravessado, sem absolutamente nenhum respeito. São irmãos disputando dentro de casa. Então, por isso é que ele usou o termo aqui, olha. Sente-se, porém, que as bases sociais não estão sólidas. O solo treme a cada passo, porque ainda não reinam a liberdade e a igualdade. A liberdade, o outro tem direito de ser o que ele quer, de escolher. Mas essa liberdade, a liberdade dele acaba a partir do momento que ele está invadindo a minha. A gente aprendeu o que é aqui, olha, que é muito legal. O que ele diz? A liberdade, ela é filha da fraternidade. Então, se não há fraternidade, não existe a autêntica liberdade. Aí eu posso chamar de libertinagem. Porque eu colocar a música até 11, meia-noite, 1h da manhã, bem alto, isso não é liberdade. Isso é libertinagem. Porque falta fraternidade para com os ouvidos alheios. Por isso é que ele diz, a liberdade, ela é filha da fraternidade e também da igualdade. Entende agora? Por isso que essa sequência... Então, muito daquilo que nós rotulamos de liberdade, não é. É libertinagem.
E aquilo que nós chamamos de igualdade não é igualdade, é jogo de interesse. Porque a gente fala em igualdade, mas na hora do pega pra capar, a gente quer o melhor pra gente. Igualdade, todo mundo tem que ter a mesma coisa. Vai ter nada. Aquele que está gritando igualdade vai querer maior para si. Porque não há fraternidade. Então diz assim, e a igualdade sobre a proteção da fraternidade? E por que o orgulho e o egoísmo, na condição de resposta agora, e por que o orgulho e o egoísmo continuam empenhados, o orgulho e o egoísmo, em derrotar os esforços do homem de bem. Derrotar os esforços do homem de bem. E não sou eu o homem de bem, nem a Mita, nem ninguém aqui. São essas almas nobres que reencarnam para realizar um grande trabalho e nós, os orgulhosos e egoístas, derrubamos. Todos vós que sonhais com essa idade de ouro para a humanidade, trabalhai. Antes de tudo, na construção da base do edifício, antes de pensar no telhado. E onde é que é a base, gente? Dá-lhe por fundação. A fundação, você vai construir um edifício, a base é a fundação. Se não tiver uma boa fundação, o edifício vai destruir. Por fundação, olha só, dá-lhe por fundação a fraternidade na sua mais pura acepção. Ou seja, sem absolutamente nenhum interesse particular. Porque às vezes a gente é fraterno com quem poderá me devolver algo. A gente vê isso em família. Se você é um grupo de irmãos muito grande, sempre tem o mais rico e o mais pobre. Veja como trata o mais rico e veja como trata o mais pobre. Não tem fraternidade, logo não tem igualdade e logo não tem liberdade. Em família, gente. O que tem dinheiro é cheio de rococó. O que não tem, coitado, ninguém nem liga. É aniversário, aí lembra logo do fulano. E o pessoal que é católico, né? Padrinho e madrinha, só chama o irmão rico, a irmã rica. Interesses em família. É assim. Então, se em família é assim, imagina um lugar que não existe uma ligação consanguínea. Porque vale pensar que todos cresceram junto. Quando eu falo de família, eu estou falando de quem cresceu junto. Mas, para isso, não basta decretá-la e inscrevê-la numa bandeira, né? Aí foi o que a Mita colocou lá no iniciozinho do nosso estudo, falando da igualdade, liberdade e fraternidade. Da bandeira o quê? Da França. Mas isso não é só escrever. Não adianta. Não basta decretá-la e inscrevê-la numa bandeira. Decretá-la, liberdade, fraternidade, igualdade. Não é decretar. É preciso que ela esteja no coração. Coração é o quê? Sentimento. E não se muda o coração dos homens por meio de ordenações. Não é ordenando que tu vai deixar a igualdade, a liberdade, a fraternidade. Jesus fez isso? Olha, uma vez eu conversando, há muito tempo atrás, a pessoa disse, não, mas no país tal, tudo funciona, BBB, bababá, e eu conheci o país. Eu disse, sabe por que funciona? Porque eles pagam multa. Multa altíssima. Não é liberdade de escolha. É pressão para escolher melhor. Se tira uma pessoa dessa de um país desse e solta no Brasil, vai fazer o que quer. Entende? É como ele diz aqui, né? O equilíbrio artificial que se estabelece. Equilíbrio artificial que se estabelece. Não é autêntico. Por exemplo, aqui no nosso país não há uma obrigação com a reciclagem. Não há. Mas a minha consciência não permite não reciclar. Isso é meu. Já lavo no saquinho, enfio no carro e deixo no supermercado. Eu não sei jogar
copinho de iogurte no lixo se eu sei que pode se reciclar? É a consciência. Isso para mim é liberdade. Entende? Eu não preciso de uma multa para dizer o que eu tenho que fazer. O que eu aprendi lá na escola da legislação? Quando o sinal laranja começa a piscar, quer dizer, acelera que ele vai fechar. Não, quer dizer, atenção, pare que vai fechar. Não pode ultrapassar o sinal vermelho, você pode provocar um acidente. Você acha que é necessário uma multa para eu entender isso? Cinto de segurança. Cinto de segurança. É preciso uma multa para me dizer que eu preciso usar um cinto de segurança? Entende? Então ele diz, é preciso que ela esteja no coração e não se muda o sentimento dos homens por meio de ordenações. Do mesmo modo que se age para fazer que um campo frutifique, porque você tem que trabalhar. Como é que você faz para o campo frutificar? A primeira coisa que você tem que fazer é movimentar a terra. A terra está seca, está endurecida. Arar, né, Aramita? Uhum. É necessário que se arranquem os seus pedrouços, ou seja, as pedras. Arranque. E que arranque também os espinheiros. Tem que limpar o terreno. Aqui também é preciso trabalhar sem descanso para extirpar o vírus do orgulho e do egoísmo. E não é eu tirando o orgulho da Aramita, é eu tirando o orgulho que está em mim. O obstáculo, então, se encontra o vírus do orgulho e do egoísmo, visto que aí se encontra a causa de todo o mal, o obstáculo real ao reinado do bem. Eliminai das leis, das instituições, das religiões, da educação, até os últimos vestígios dos tempos de barbárie e de privilégios. Eliminai. Bem como todas as causas que alimentam e desenvolvem esses eternos obstáculos ao verdadeiro progresso, os quais, por assim dizer, bebemos com o leite e aspiramos por todos os poros na atmosfera social. Somente então os homens compreenderão os deveres e os benefícios da fraternidade e também se firmarão por si mesmos, sem abalos nem perigos, os princípios complementares da igualdade e da liberdade. Será possível a destruição do egoísmo e do orgulho? Respondemos alto e firmemente. Sim. Sim. Do contrário, seria determinar um ponto de parada ao progresso da humanidade. O homem cresce em inteligência, é fato incontestável. Contudo, terá chegado ao ponto culminante, além do qual não possa ir? Quem ousaria sustentar essa tese absurda? Progredirá em imoralidade? Para responder a esta questão, basta que se comparem as épocas de um mesmo país. Por que teria ele atingido o limite do progresso moral e não o do progresso intelectual? Sua aspiração por uma ordem de coisas melhor é indício da possibilidade de alcançá-la. Cabe aos homens progressistas acelerar esse movimento por intermédio do estudo e da utilização de meios mais eficazes. Em algum momento ele diz, depende de Deus? Não. Ele coloca a responsabilidade sobre o nosso colo. Depende de cada um de nós.
a utilização de meios mais eficazes. E assim, como nós temos ainda um domínio muito grande da vaidade, do orgulho e do egoísmo, que atrapalha realmente esse processo de evolução, é nadar contra a correnteza. Não é fácil, mas com Jesus o fardo fica mais leve e o jugo fica mais suave. Eu acho que o consolo sempre é a gente entender: eu não sou daqui, eu só estou temporariamente aqui. E se estás inserido em familiares que tu olha para um lado e para o outro e não consegue ver uma identidade, uma identificação, uma afinidade, calma. Tenha família espiritual. Então, às vezes a gente reencarna no meio que a gente não encontra afinidade. Mas isso não quer dizer que não existem as nossas verdadeiras afinidades. Mas preciso viver a fraternidade mesmo com esses que são, muitas vezes, espinhos na carne. Foi bom, gente? Deu para aprender? Então, assim finalizamos mais um capítulo, né? Intitulado Liberdade, Igualdade e Fraternidade. E aprendemos que a liberdade é filha da fraternidade e da igualdade. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? A maior dificuldade é família, porque são as pessoas que a gente convive mais próximo. A gente percebe que quando os pais adoecem, a dificuldade dos irmãos em quererem cuidar. Porque nós não queremos mudar a nossa rotina, mesmo que isso seja para um pai ou para uma mãe. Mas somos capazes de ir ao velório vestidos de preto e chorarmos copiosamente como se fosse o grande amor da nossa vida. A vida em família, que deveria ser um espaço de maior fraternidade, não tem. Se a gente não consegue sermos fraternos com aqueles que nós chamamos de irmãos consanguíneos, de pai e mãe, como é que eu posso ser fraterno no meu dia a dia? Um ser humano que não consegue servir aos próprios pais não vai servir a ninguém. Porque é um ato de extrema ingratidão. Então, muito daquilo que nós rotulamos de liberdade não é libertinagem. E aquilo que nós chamamos de igualdade não é igualdade, é jogo de interesse. Porque a gente fala em igualdade, mas na hora do pega pra capar, a gente quer o melhor pra gente. Dá-lhe por fundação a fraternidade na sua mais pura acepção, ou seja, sem absolutamente nenhum interesse particular. Porque às vezes a gente é fraterno com quem poderá me devolver algo. A gente vê isso em família. Se você é um grupo de irmãos muito grande, sempre tem o mais rico e o mais pobre. Veja como trata o mais rico e veja como trata o mais pobre. Não tem fraternidade, logo não tem igualdade e logo não tem liberdade. Em família, gente. É assim. Então, se em família é assim, imagina num lugar que não existe uma ligação consanguínea. Não é ordenando que tu vai deixar a igualdade, a liberdade, a fraternidade. Jesus fez isso? Como nós temos ainda um domínio muito grande da vaidade, do orgulho e do egoísmo, que atrapalha realmente esse processo de evolução, é nadar contra a correnteza. Não é fácil, mas com Jesus o fardo fica mais leve e o jugo fica mais suave. Eu acho que o consolo sempre é a gente entender: eu não sou daqui, eu só estou temporariamente aqui.
E se estás inserido em familiares que tu olha para um lado e para o outro e não consegue ver uma identidade, uma identificação, uma afinidade, calma. Tenha família espiritual. Então, às vezes a gente reencarna no meio que a gente não encontra afinidade. Mas isso não quer dizer que não existem as nossas verdadeiras afinidades. Mas preciso viver a fraternidade mesmo com esses que são, muitas vezes, espinhos na carne. E aprendemos que a liberdade é filha da fraternidade e da igualdade. Amigos, vocês que estão acompanhando, amigos, amigas do nosso canal, se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estudo e reflexão. Aos nossos amigos espirituais, nós sempre estaremos agradecendo pela inspiração e, se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Um grande abraço da família EOS Manaus.